40 vezes mais vida, o caminho da vida plena. Se você tem acompanhado conosco os devocionais que estamos fazendo, hoje nós já estamos no 35º dia, neste tempo de quaresma, de 40 dias, em direção à Páscoa, em direção à vitória da vida sobre a morte. Talvez você tenha buscado essa vida plena com bastante intensidade no início dessa jornada, mas também posso imaginar que as circunstâncias se agravaram tanto em nossa esfera, que talvez você tenha desanimado, talvez você tenha até se perdido um pouco. Mas eu quero incentivar você a não desanimar. Aproveite esta Semana Santa, que se inicia hoje, essa semana que antecede a morte e a ressurreição de Jesus, e busque novamente, com todo o seu coração, a presença de Jesus na sua vida e experimente esta vida plena, uma vida que pode ser vivida não somente espiritualmente, mas pode ser vivida fisicamente e emocionalmente. Eu quero dizer para você que Jesus se importa com a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil. A última semana, para nós, da nossa igreja, principalmente, foi uma semana até mesmo de muitas notícias ruins, notícias de morte. Tivemos um dia em que pelo menos 4 pessoas pelas quais estávamos orando partiram, não resistiram a essa doença que tem feito tanto mal em nosso meio. Temos vivido essa luta entre a vida e a morte. E mais uma vez eu quero te dizer que Jesus, ele está conosco mesmo quando estamos passando por esses momentos. O fato é que a dor, ela é uma realidade que vamos ter que entender que ela faz parte da nossa realidade. A dor, ela será sempre uma realidade. Para você ter uma ideia, tanto nascer quanto morrer, eles são acompanhados de dor. A diferença é que o nascer soma, enquanto que o morrer subtrai. O que significa isso? Que o nascer, ele acrescenta algo novo, que se transforma dia a dia. Mas esse nascer também se torna desconfortável. Desde que nascemos, que saímos do ventre das nossas mães, já sentimos o desconforto dessa vida. E ao crescer, ao amadurecer, também vamos entendendo que existem preços a serem pagos, circunstâncias doloridas que devemos atravessar. Mas, mesmo assim, essa experiência vai somando a nós uma maturidade, vai somando a nós uma sabedoria. Triste, na verdade, é a morte. Porque a morte, ao contrário da vida, ela rouba algo que jamais poderá ser reposto. Deixa, na verdade, um gosto amargo de saudade. Há uma ruptura, há uma ferida que deixa marcas que provavelmente se tornarão cicatrizes abertas pelo resto da nossa vida. Nesta semana que começamos a celebrar, a trazer à memória a Páscoa, a ressurreição de Jesus, eu quero também hoje trazer para você uma palavra de esperança. Quero trazer para você uma das histórias em que Jesus reverte a morte, trazendo novamente a vida. Nós, domingo que vem, vamos trazer à memória a ressurreição do próprio Cristo, o primogênito entre os mortos, trazendo a nós essa realidade de uma vida eterna, uma vida gloriosa, uma vida perfeita, já agora sem nenhum poder da morte sobre a vida.
Mas esta semana que antecede é uma semana que ainda vamos viver e experimentar sinais de morte, sinais de medo. E Jesus, durante todo o seu ministério, ele se importou com a vida de pessoas que estavam ao seu redor. Pelo menos por 3 vezes, os evangelhos registram 3 momentos bastante significativos em que Jesus promove a ressurreição de uma pessoa que estava morta. O primeiro registro que nós temos está em Lucas capítulo 7, onde nós vemos a ressurreição do filho de uma viúva de uma cidade chamada Naim. Depois, no capítulo 8, o mesmo evangelho de Lucas relata a história da filha de Jairo, que estava muito doente, e que Jesus vai até a casa de Jairo e traz de novo a vida a essa pequena menina. E por último, talvez a história mais conhecida, a história que até mesmo torna Jesus extremamente popular, é narrada então no Evangelho de João, no capítulo 11, que é a ressurreição do seu amigo Lázaro. Por causa desta ressurreição, inclusive, a popularidade de Jesus é estrondosa. Jesus é visto neste domingo de Ramos, entrando em Jerusalém, como sendo aquele que tem poder sobre a vida e a morte. Mas hoje, quero trazer para nós e convidar você a olharmos juntos uma destas ressurreições. Na verdade, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, e quero que você me acompanhe na leitura desse texto, onde Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17, diz assim o texto bíblico. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Estas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abra os nossos corações, ilumina as nossas mentes, que o teu Espírito agora, ó Pai, nos ajude a discernir esta história e trazer dela, ó Pai, lições para as nossas vidas hoje. Por isso, pedimos que o Senhor agora também, em nome de Jesus, impeça qualquer atividade do inimigo que possa tirar de nós agora a atenção e que possa trazer algum poder de distração, mas quebre, Senhor, em nome de Jesus, traz-nos, ó Pai, a concentração que vem através da força e do poder do Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos a discernir a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Essa história, talvez, é das histórias de ressurreição feitas por Cristo, é a que é menos é narrada, talvez, a que é menos nós falamos a respeito. Eu mesmo lembro já de ter repartido várias vezes a história da filha de Lázaro e de Jairo e também a própria história da ressurreição de Lázaro, mas esta semana me concentrei bastante em entender mais o contexto dessa história de Jesus e a ressurreição do filho da viúva de Naim. E algumas lições, elas vêm
para nos ajudar a entender até mesmo esse momento em que estamos vivendo. Basicamente, este relato da ressurreição do filho de uma viúva traz para nós, pelo menos, 3 realidades que precisamos entendê-la e também perceber que são realidades que existem nos nossos dias hoje. A primeira realidade está relacionada com a natureza das coisas, ou seja, que é da natureza das coisas viver em um mundo de corações quebrantados. Olhando de novo para a história, nós vemos que o capítulo 7 começa com Jesus em Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele é assediado por alguns líderes religiosos que vêm em nome de um centurião, ou seja, de um oficial do exército romano, pedindo e clamando para que Jesus venha até a sua casa e cure um dos seus servos que estava mortalmente doente. Jesus, ele vai ao encontro desse oficial em Cafarnaum, e aqui nós vemos a Jesus contemplando a fé do centurião e curando o servo deste oficial romano. Após este evento, nós entramos, então, na narrativa que estamos estudando, no versículo 11, onde o texto diz: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão, e ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Naim, esta pequena cidade ao norte da Palestina, na região da Galileia, encontrava-se a 50 quilômetros aproximadamente de Cafarnaum. Esta jornada de Jesus de Cafarnaum até Naim provavelmente durou 2 dias. E Jesus, ao chegar nesta pequena cidade, ainda do lado de fora, contempla que de dentro da cidade sai um cortejo onde uma viúva chora a morte do seu filho. Quando eu quero dizer que é da natureza das coisas nós vivermos num mundo de corações quebrantados, é que nós estaremos o tempo todo sendo confrontados com essa triste realidade da morte. Em alguns momentos celebraremos a vida, mas também em muitos momentos também seremos confrontados com sinais da morte, com momentos extremamente tristes, momentos extremamente trágicos. E o que nós vemos aqui o texto narra, e Lucas deixa isso claro, este momento existe um grande luto, um grande desespero, e Lucas mostra isso porque ele fala: estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Ou seja, nestas poucas palavras expressa-se toda uma tragédia humana, pois o que nós estamos vendo aqui é primeiro uma pessoa, o enterro de um filho. Não é natural uma mãe enterrar um filho. Estamos já acostumados a, como filhos, enterrar os nossos pais, mas se torna algo antinatural quando essa situação se inverte, quando os pais enterram os seus filhos. E Lucas está mostrando essa tragédia. Nós sabemos que esse filho era jovem, pois quando Jesus depois vai ao encontro desta pessoa morta, ele chama essa pessoa como sendo um jovem. Então, nós vemos essa tragédia ainda se tornando ainda mais
dolorida, pois é a perda de alguém que ainda poderia viver por muito mais tempo, alguém que ainda perdeu a sua vida ainda na flor da idade, como nós dizemos hoje, alguém que ainda poderia viver muito mais, poderia ainda ter a oportunidade de fazer muitas coisas, mas que tragicamente tem a sua vida ceifada. E se não bastasse tudo isso ser um enterro de um jovem, Lucas também deixa claro que é o enterro de um jovem que era o filho único de uma viúva. E aqui nós temos mais duas aflições numa mesma história. Se a primeira aflição era ser um jovem, a segunda aflição era que esta mãe perde o seu único filho, e a terceira aflição diz que esta mulher era viúva. O contexto do Novo Testamento relata que na cultura judaica as viúvas eram mulheres extremamente expostas, mulheres com uma extrema necessidade de cuidado, pois elas ficavam totalmente desamparadas. E a única esperança de amparo que esta mulher tinha era poder contar com a vida do seu filho. O que nós estamos vendo neste relato é a trágica morte da esperança. Essa mulher não só estava levando o seu filho para a sepultura, mas ela estava também levando a sua esperança para ser sepultada junto com o seu filho, pois era o seu filho único, ela não teria mais quem a amparasse, ela estaria totalmente exposta às necessidades, ela não teria quem a pudesse sustentar, não havia mais esperanças para essa mulher. Este cortejo fúnebre não era só um cortejo fúnebre qualquer, era, na verdade, para Lucas, e ele relata isso para nós, era a expressão de toda dor que um ser humano pode experimentar nesta vida. Percebe que nós estamos aqui agora contemplando toda essa tristeza, toda essa desesperança, esse desamparo da viúva. Esta é a primeira realidade. Esta é para nós uma lição que nós precisamos entender, que nós estaremos continuamente sendo confrontados por esta realidade. E nós precisamos aprender a conviver com ela. Nós não seremos poupados destas trágicas histórias que acontecerão ao nosso redor, mas também poderão acontecer conosco. Nós não estamos imunes. O fato é que nós ainda vivemos dentro do mundo que foi herdado por Adão. Quando Adão e Eva escolheram viver de uma maneira independente de Deus, Adão e Eva não só pecaram, mas mancharam o nosso mundo com a morte. A morte, então, ela se torna uma realidade que sentimos constantemente. Por mais que queiremos evitá-la, fugimos dela, ela sempre nos encontra. E neste momento, Jesus encontra alguém que experimenta, talvez, o maior momento de dor que um ser humano pode viver, que é a perda de um filho, do seu único sustento, a perda total de toda a esperança. Mas existe uma segunda realidade que esse texto mostra. Esse texto só não nos mostra somente desesperança. Ele mostra que existe um Deus que está atento, um Deus que vê esse desamparo humano. O texto diz que, versículo 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. O texto mostra que Jesus, ele vê
a tristeza humana, ele não está, de alguma maneira, insensível àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Jesus, ele não é um Deus insensível. Talvez para nós hoje, nós não pensamos sobre isso, mas naquele momento, quando Lucas registra com as suas palavras que Jesus se compadeceu, ele estava querendo mostrar para os leitores da época que o Deus é um Deus que se compadece da dor humana. Naquele contexto, havia já uma linha de pensamento formada pelos estoicos que falavam que Deus era um Deus insensível, um Deus apático. Talvez alguns de nós que temos um pouco de conhecimento sobre a própria mitologia grega, nós percebemos que os deuses mitológicos gregos e depois adotados pelos romanos são deuses que não se importam muito com a condição humana. São até deuses que, de alguma maneira, comprometem ainda mais o ser humano com dor e sofrimento. E o que Lucas está nos mostrando é que o Deus que em Jesus reflete toda a sua plenitude, é um Deus que se compadece da dor do ser humano. É um Deus que ele vê o nosso sofrimento. Não é um Deus que está de costas, observando outras circunstâncias, mas ele está atento, ele está nos percebendo. Interessante que nessa história, Lucas ele mostra que existem duas grandes multidões. Uma multidão, duas caravanas, uma caravana da morte e uma caravana da vida. Uma caravana da morte vem saindo da cidade de Naim para enterrar ali a esperança de uma mulher viúva, e agora chega uma outra caravana formada de Cristo, seus discípulos e uma multidão. Uma caravana da morte e uma caravana da vida. E nessa caravana da vida vem Jesus e vem com compaixão. Diz o texto que Jesus se compadece dela. Aqui vale a pena a gente também trazer a transliteração da palavra compadeceu-se, que para nós em português significa compaixão, mas que no texto antigo significava que Jesus foi movido pelas suas entranhas, ou seja, que a sua compaixão, a sua empatia com a dor daquela viúva mexeu com o seu interior, mexeu com as suas entranhas. É algo profundo. Jesus nunca é apático, Jesus nunca é insensível àquilo que nós sentimos. E não só isso, se a primeira realidade é que nós estamos num mundo cheio de dor, de corações quebrantados, a segunda realidade, então, nos mostra que a essa tristeza da vida humana é agregada a compaixão de Jesus. Mas não só essa compaixão, não só esse sentimento de identificação com a dor humana. A terceira realidade, e o texto deixa claro, é que a esta compaixão de Jesus é acrescentada o poder da vida. O texto continua dizendo, então, que Jesus ele se compadece dessa mulher e ele traz uma palavra para ela dizendo, não chore. Se você já foi em algum velório, já foi em algum funeral, talvez a última coisa que você diria para uma pessoa que está ali chorando pela perda da pessoa querida é não chore. Eu, muitas vezes, nas minhas experiências, eu sou tomado pelo silêncio, pois eu sou incapaz de dizer algo que eu entenda possa trazer algum tipo de consolo para aquela pessoa que está chorando. Mas é interessante que Jesus, ele ousadamente, ele diz para aquela mulher, não chore. Não chore. Eu sei o que você está sentindo, eu sinto
com todo o meu ser, com as minhas entranhas, mas eu quero dizer para você, não chore. Se existe uma lição que nós podemos aprender sobre esta realidade, é que existe um Deus que pode chegar até nós e dizer, não chore. Talvez você já se lembrou, mas se você não se lembrou, eu quero te lembrar em Apocalipse, em 2 momentos, no capítulo 5, versículo 5, e em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. O apóstolo João tem o privilégio de ver Jesus sendo revelado, glorificado. E nesses 2 textos, Jesus vem até João e profere, não chores. Somente Jesus tem poder de tirar de nós toda a dor, todo o choro. Somente Jesus pode, com as suas palavras, trazer a nós algo que nos renove a esperança, que tire de nós o choro. Por isso, é tão importante, em momentos como o que vivemos, buscar novamente essas palavras de Jesus. Não existe em nenhuma forma humana, em nenhuma fonte de esforço humano, força suficiente para calar a dor que vivemos em momentos difíceis como o que estamos vivendo. Só existe uma fonte de consolo, só existe uma pessoa que é capaz de trazer a nós de volta a paz em momentos de angústia. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Só Ele é capaz de dizer, não chore, é o mais poderoso consolo que alguém pode experimentar. E este consolo de Jesus não se limitava a palavras, mas também é evidenciado pelo seu poder. Diz que Jesus se aproximou-se, no versículo 14, do caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Jesus ali, tocado pela compaixão, pela miséria humana, Jesus devolve àquela mulher a esperança. Devolve a ela a vida do seu filho. Nós não temos ali nenhuma descrição feita pelo Evangelho de Lucas de que Jesus chegou até mesmo a tocar no corpo, mas com as suas palavras, ele diz, jovem, eu lhe digo, levante-se. Jesus não só tem poder de trazer palavras de consolo, mas ele também tem a palavra da vida, de nos ressuscitar, de trazer aquilo que estava morto, de renovar a nossa esperança. Por que neste domingo de Ramos levantamos as nossas mãos, clamamos, hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, pois a palavra diz, Senhor, salva-nos. Não há quem tenha compaixão de nós, não há nada que somos capazes de fazer para amenizar o nosso sofrimento. Jesus, vem ao nosso encontro, somente tu, o Filho de Deus, tem poder de nos ressuscitar, de nos reviver, de nos fazer nos levantar da nossa condição de morte. Jesus mostrava ali, naquele milagre, todo o poder que Deus tem
de vida sobre a morte. Jesus não é somente o Senhor da vida, mas ele é também o Senhor da morte. Ele reverte a morte e traz de novo a vida. Curioso, pois naquela mesma região, 1000 anos atrás, aproximadamente, 2 profetas, Elias e Eliseu, também promoveram ressurreição de mortos. Interessante pensar que os judeus estavam vendo novamente Deus intervindo na história, trazendo vida num ambiente de morte. Ficava claro aos olhos daqueles espectadores, daquelas 2 multidões, que Deus, ele estava entre nós. Novamente, é importante entender o efeito desse milagre. Esse milagre, o versículo 14, então 16, diz assim, que todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Eles estavam na Galileia, na região norte da Palestina, mas esta história se tornou conhecida até mesmo na região da Judéia, ao sul da Palestina, centenas de quilômetros, mas todos estavam sabendo que Deus interveio na história. Mais uma vez, nós estamos entrando na Semana Santa. Nesta semana em que trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos a possibilidade de reviver o que o próprio Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nos ensina, que Deus tanto amou o mundo, que ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esta história, ela narra a intervenção de Deus diante da miséria humana. Esta história da ressurreição do filho da viúva resgata-nos de um momento de sem esperança e devolve a nós novamente a esperança, pois agora sabemos que existe um Deus que está nos vendo, que vê a nossa dor, que se compadece da minha realidade, e não só se compadece, mas ele vem ao meu encontro, ele promove palavras de cura, ele me traz de novo a vida. Esta ressurreição que nós estamos observando através desse texto foi uma ressurreição que trouxe de novo a vida plena deste jovem. O texto de Lucas, e Lucas era um médico, caso você não tenha lembrado disso, ele é preciso em mostrar que a cura foi completa, que ele voltou à vida tão plenamente que ele voltou, inclusive, falando, diz que ele começou a conversar. O fato é que, quando eu vejo esse texto, eu sou capaz de trazer para os nossos dias a uma realidade que muitos de nós estamos vivendo. Temos orado constantemente por aqueles que estão doentes, que estão sendo infectados por esse vírus, ou até mesmo lutando contra outras doenças malignas. Mas também temos orado constantemente por aqueles que estão abatidos, por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão deprimidos, vivendo momentos de extrema necessidade emocional. A vida plena que nós desejamos viver e que já é uma realidade, mas precisamos nos apoderar dela, é uma vida que não só traz para nós a ressurreição espiritual,
mas também traz para nós a ressurreição emocional. O fato é que hoje eu entendo que existem alguns de nós que estão tão abatidos, estão tão deprimidos, tão mortalmente emocionalmente feridos, que não estão mais vivendo as suas próprias vidas. Têm se resignado a manter-se calados. E Jesus, ele vem ao encontro também destas pessoas. E ele diz a estas pessoas: levante-se. Existe uma maneira de sermos curados emocionalmente. Nós precisamos aprender com Jesus a poder voltar a falar, a poder voltar a conversar, a expor as nossas dores. Nós, muitas vezes, estamos guardando tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos frustra, que nos angustia, que nos deixa irados, e estamos morrendo emocionalmente. Nada se torna, a vida se torna uma vida sem brilho. E o fato, meus amigos, e eu preciso ensinar vocês que o corpo, ele é o nosso amigo. Lembra quando começamos essa jornada de 40 dias que compartilhei com vocês como Deus vê o nosso corpo? O nosso corpo, ele é a imagem e a semelhança do próprio Deus. Sendo esta imagem, ele é o nosso amigo. O que eu quero dizer com isso? Que quando as nossas emoções não dão conta da intensidade da dor, o corpo participa, tomando para si parte dessa dor. Pressão arterial, dor de estômago, doenças tomam o lugar do choro, que não pode ser manifestado. Quantos de nós hoje não temos reflexos em nossos corpos da nossa morte emocional, da dor que nós sentimos? O que eu desafio você é que você experimente a ressurreição interior, a ressurreição da própria vida, de que você possa expressar, expor, expelir essa dor, essa angústia. E existe um Deus que quer ouvir, um Deus que quer falar com você, e Ele está te dizendo: levanta-te, põe-se em pé, conversa comigo, fala aquilo que está te machucando, aquilo que te angustia, não guarde só para você. Eu quero saber, eu quero poder ajudar a você. Lendo alguns comentários, um dos comentários que eu li diz que a cidade de Naim, o nome Naim, significa, no hebraico antigo, encantador. E para mim, isso foi curioso pensar de que Naim provavelmente era conhecida como uma vila encantadora, uma vila feliz. Mas naquele dia, ela não era encantadora, muito pelo contrário, era a imagem do desespero humano. E Jesus, com a sua caravana de vida, confronta aquela caravana de morte e restaura o encantamento da cidade. Aquela cidade volta a se tornar encantada, volta a se tornar uma vila de felicidade plena. Não porque ela fez algo, mas porque Jesus interveio na história de uma viúva, de alguém que não tinha esperança, e devolveu a ela a esperança. O que eu quero dizer para você é que a sua vida pode voltar a ser uma vida encantadora. Podemos, mesmo em meio a realidades de dor e de morte, experimentar o encantamento das pequenas coisas, das pequenas ressurreições que Jesus está disposto a mostrar a mim e a você. Mas para isso é preciso
abrir o seu coração, a se colocar diante do Senhor, permitir que Ele toque em você, que você se reconheça a sua impotência, reconheça a sua fragilidade. Eu ainda vejo que existem muitas pessoas ainda orgulhosas e morrendo por esse orgulho e de não clamar e não pedir ajuda, mas continuam carregando caixões em seus corações, onde existe angústia, existe dor, existe traumas, existe luto. E Jesus quer tocar nessas coisas. Ele quer expor, ele quer que você ponha para fora. Como fazer isso? A primeira coisa que eu incentivo a fazer é você se ajoelhar diante do Senhor e clamar que Ele se compadeça de você, que Ele se revele a você. Mas uma segunda prática que eu aconselho você é: procure alguém em quem você veja Jesus, em quem você vê uma vida que se assemelha a Jesus Cristo e compartilhe com ela a sua dor. Não carregue sozinho estas coisas, mas divida com esta pessoa. Permita que o Espírito Santo de Deus, que vive em mim, vive em você e vive na pessoa que você vai olhar, pode fazer algo que traga cura ao seu coração. Confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. A vida plena que Jesus prometeu para nós é uma vida de ressurreição interior, é uma vida de ressurreição emocional, é também uma vida de ressurreição física, pois no próximo domingo traremos a clareza da salvação que Jesus traz sobre a morte definitivamente. Mas durante esta semana, eu quero desafiá-lo a permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração e que você mostre a ele quais são os seus sinais de desesperança, de dor, de flagelo. Permita que Jesus toque nestes traumas. Coloque isso para fora. Fale sobre isso. Procure um profissional da área da saúde emocional. Eu vejo que existem muitos evangélicos que ainda têm certa resistência. Procure um bom profissional cristão. Invista na sua saúde emocional. Às vezes nós queremos um profissional um profissional que lida com as nossas emoções, que nos atenda de graça. Mas talvez você precise investir, você investe em tanto lazer, investe recursos em tantas outras coisas, por que não investir na sua saúde emocional? Pague por uma sessão com um bom profissional cristão da área. Permita que ele seja o próprio Cristo, abrindo o seu coração e tirando de você tudo aquilo que hoje gera em você morte. Para terminar, eu quero aqui resumir 5 lições que a história da ressurreição do filho da viúva traz a nós. A primeira lição é que Jesus, ele vê a nossa dor. Jesus, ele não está insensível. Ele vê, ele conhece. Jesus viveu entre nós. Jesus viveu a dor do nascimento. Jesus experimentou a nossa própria morte. Ele morreu naquela cruz, ele derramou o seu sangue. Jesus, ele sabe o que é ser um homem e uma mulher neste mundo. Ele vê a nossa dor. A segunda lição, ele não só vê a nossa dor, mas ele se compadece da nossa dor. Ele sabe o que é isso, ele sente essa dor, ele já sentiu. Não há dor que você possa sentir que Jesus já não tenha sentido antes. Então, ele sabe do que você está falando. Ele se compadece de você. Terceira lição, só Jesus é capaz de estancar as suas lágrimas, só Jesus é capaz de enxugar as suas lágrimas.
Talvez você tenha procurado enxugar as suas lágrimas em outras fontes. Talvez você até já desistiu de enxugar as suas lágrimas. Você já está como aquela viúva sem esperança, indo sepultar o filho, que significa a sua própria esperança. Mas eu quero enfatizar que Jesus é a única pessoa que é capaz de enxugar as lágrimas do seu coração. Ele pode e ele quer fazer isso. A quarta lição: e Jesus também é poderoso para reverter a situação. Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há doença que não possa ser curada. Essa história mostra Jesus curando o incurável. Não decrete a morte do seu coração, mas permita que Jesus ressuscite o seu coração, resgate a sua vida, resgate a sua esperança. Jesus é poderoso para reverter qualquer situação, inclusive a própria morte. Quinta lição: Jesus é a quem pode, sim, devolver a nós a esperança. Onde tem, ó morte, onde está a sua vitória? A nossa vitória, a nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, nesse domingo de Ramos, faça um arranjo, coloque na porta da sua casa. Demonstre a sua esperança naquele que vem em nome do Senhor. Derrame a sua esperança através de um arranjo, amarre-o, faça-o talvez dentro da sua própria casa, como um sinal da graça e da bondade do Senhor, como um memorial de que nós somos o povo que tem esperança. Possamos até mesmo clamar: Hosana, salva-nos, Senhor, salva-nos dessa condição, salva-nos dessa nossa circunstância tão machucada e dolorida que vivemos. Mas vem, Senhor, vem sobre nós. Maranata, vem Jesus. Hoje nós já não esperamos mais o Jesus homem, mas já esperamos agora o Jesus Deus. E ele vem e ele virá. E ele enxugará toda lágrima. Ele nos curará de toda doença, ele nos tirará de todo desespero e encherá-nos de toda a esperança, de toda a glória, em nome de Jesus. Semana passada eu fiz um resumo, e aqui está de novo o resumo das 5 lições. Você pode ver aqui. Primeira lição. Deixa eu ver como é que eu arrumo aqui. Jesus vê a nossa dor. Segunda lição: Jesus se compadece da nossa dor. Terceira lição: Jesus é capaz de enxugar as nossas lágrimas. Quarta lição: Jesus é poderoso para reverter qualquer situação. E quinta lição: Jesus é quem devolve a esperança. Se existe esperança, ela está nas mãos de Jesus Cristo. Não perca a esperança. Renove a vida que existe em você. Resgate toda a vida emocional, toda a vida espiritual, toda a vida física. Nós estamos terminando, essa é a nossa última semana de 40 vezes mais vida. Isso não significa que nós não vamos mais buscar a vida plena, mas nós estamos, na verdade, reconstruindo esse caminho, buscando novamente toda a vida que existe em Jesus Cristo. Por isso eu ainda faço um convite a você: feche seus olhos. Talvez agora o desafio é que você não espere mais, mas faça um convite pessoal para que Jesus venha se tornar de fato o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Se preciso for, se ajoelhe, faça comigo essa oração. Declare com as suas palavras que Jesus é o Senhor e Salvador, e você será salvo. Senhor Jesus, reconheço o meu pecado, reconheço os caminhos, ó Pai, errados que tenho percorrido. Reconheço que tenho guardado em meu coração muitas coisas que só promovem a morte, mas não me restauram a vida.
Mas hoje também, ó Pai, eu reconheço que em Jesus há poder para me salvar, para me curar, para me restaurar, para me purificar. Por isso, faço agora um convite para que Jesus reine em mim, assim como aquele povo em Jerusalém convidou Jesus para entrar, Senhor, pelas portas da sua cidade. Eu quero abrir a porta do meu coração e clamo: Hosana, Senhor. Bendito é o Senhor, é aquele que vem em nome do Senhor. Clamo: Jesus, entra no meu coração e salva-me, Senhor. Restaura a minha vida, revigora o meu físico, o meu ânimo. Dá-me, Senhor, força e coragem para viver a vida que o Senhor deseja que eu viva. Resgata-me, Senhor, da morte, purifica o meu coração, perdoa o meu pecado. Pois clamamos: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, compartilhe com alguém. Compartilhe comigo, se você quiser. Eu ficarei muito feliz em saber que você fez essa oração, porque eu vou querer também te ajudar a conhecer mais sobre Jesus. Mande uma mensagem para nós. Queremos ajudar você a caminhar com fé, esperança e amor. Convido você para cantar conosco essa última canção. Essa canção que é esse clamor de salvação que fazemos da Igreja de Jesus, para que Ele venha ao nosso encontro, para que Ele venha e nos salve desta realidade que estamos vivendo. Cante conosco essa última canção, Hosana, e ao final dessa canção, nós estaremos encerrando essa transmissão. Eu quero agradecer a você que ficou conosco todo esse tempo, que você achou que essa mensagem fez diferença no seu coração, ela falou para você, eu tenho certeza que ela pode falar com outras pessoas. Reparta o link dessa mensagem, compartilhe com os seus amigos, não deixe para amanhã, faça isso hoje, pois hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o dia de renovarmos a nossa aliança com esse Deus eterno, esse Deus que nos ama e que enviou o seu Filho Jesus. Que Deus abençoe o seu domingo e traga ao seu coração toda a paz, a esperança e a cura que existe no nome de Jesus. Amém.